Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu quero dizer que de verdade é um grande privilégio estar aqui. Eu sei que todo ex-aluno que vem aqui diz que faz tempo que ele lembra de ter estado no lugar onde você está. Mas é verdade, é nostálgico para a gente quando a gente volta a reencontrar a nossa casa, o lugar onde nós fomos treinados, o lugar onde nós fomos desafiados ao ministério. E eu tenho trabalhado no ministério, seja em igreja local ou em outra instituição, ou instituições de ensino. E como aluno eu já participei de 4 instituições. Como professor, já ensinei em algumas outras. Mas até o momento eu não encontrei nenhum seminário que consiga oferecer para os alunos tudo o que eles precisam para o ministério. Nenhum seminário é capaz de oferecer para você todas as ferramentas que você precisa. Nenhum seminário é capaz de oferecer todas as dicas, todos os conselhos que você precisa para o ministério, porque o ministério é muito melhor e muito pior do que tudo que você está esperando. O ministério é muito melhor do que você ouviu na sua aula de praxis pastoral, mas é muito pior do que você ouviu na sua aula de aconselhamento bíblico. Eu já tive aconselhamentos que começaram no gabinete pastoral e terminaram na polícia, e tive aconselhamentos que começaram na polícia e terminaram no gabinete pastoral. Tive várias situações de disciplina difíceis de lidar. Mas uma coisa eu aprendi aqui, que se eu não tivesse esquecido, talvez eu não tivesse sofrido tanto no ministério. E uma coisa que eu aprendi aqui, e que eu gostaria de dividir com vocês, é que a parte mais difícil do ministério não é o ministério. A parte mais difícil do ministério não é a igreja, não são os comitês, não são as reuniões, não são as assembleias, não são os aconselhamentos, não são as disciplinas, não são as rebeliões, as heresias. Esse é o ministério. Ele é assim. A maior luta que você vai ter no ministério tem a ver com o seu coração. E a minha experiência tem sido que, na minha luta com o meu coração e os problemas que eu carreguei em função dos pecados que eu guardei no meu coração, eu sofri muito mais comigo mesmo do que com todas as situações difíceis que eu tive na igreja. Foram os problemas do meu coração que foram meus maiores inimigos e que me levaram a uma situação de trabalhar excessivamente, de buscar de alguma maneira algum tipo de reconhecimento, de buscar de alguma maneira algum tipo de validação. Foi o meu coração que me colocou nesse lugar. Eu não fiquei esgotado fisicamente por causa do ministério. Eu não fiquei emocionalmente destruído por causa do ministério. Eu não fiquei sobrecarregado porque o ministério é difícil. Eu fiquei sobrecarregado porque eu esqueci um princípio fundamental que eu ouvi aqui e que eu gostaria de dividir com vocês e dizer por experiência própria. Não se esqueçam disso jamais, porque isso vai fazer muita falta para vocês no ministério. O princípio que eu me esqueci é que existe um princípio, um padrão para o ministério. E que esse princípio e esse padrão, que é encontrado nas Escrituras, não pode ser esquecido de maneira nenhuma. E eu quero usar um versículo com vocês para fundamentar o que eu quero dizer hoje. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, eu pretendo mostrar para vocês 3 princípios que nós não podemos esquecer e 3 problemas que eu enfrentei quando esqueci. Os 3 princípios que eu quero apresentar para vocês, baseado nesse versículo, são: nesse verso nós vamos encontrar o fundamento do ministério, nesse verso nós vamos encontrar o funcionamento do ministério, e nesse verso nós vamos encontrar o florescimento do ministério. Fundamento, o funcionamento e o florescimento. E os princípios que você vai observar aqui são absolutamente simples. E eu pretendo apenas lembrá-los porque vocês
já sabem, mas eu quero lembrá-los que daqui 20 anos, esses 3 princípios precisam estar guardados no seu coração. Caso contrário, você vai caminhar pelo mesmo caminho que eu percorri, do cansaço, da exaustão, da depressão e do burnout no ministério. O texto diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. 3 partes desse verso. Primeira parte desse verso, o fundamento do ministério. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. O fundamento do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, é nada mais, nada menos do que o Evangelho. Se você voltar aos outros 50 e tantos versículos que nós temos aqui, o que Paulo está tentando demonstrar é o conteúdo do Evangelho, a função do Evangelho e a prioridade do Evangelho. Se você olhar para esse capítulo com atenção, ele vai demonstrar que a ressurreição de Cristo Jesus é fundamental para o que ele está dizendo nesse verso. Ele começa dizendo, portanto, meus amados irmãos, essa é a conclusão que ele tem para oferecer. Uma vez que o Evangelho de Cristo Jesus foi apresentado, uma vez que o Evangelho de Cristo Jesus foi estabelecido, uma vez que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e que agora nós somos propagadores da sua ressurreição, e por causa da ressurreição de Cristo Jesus, nós também ressuscitaremos. Por causa desse evangelho que nós recebemos e devemos proclamar, por causa disso, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. O fundamento do ministério é o evangelho. Se você acredita que tem qualquer outro tipo de fundamento para o ministério, eu quero dizer para você, você vai quebrar a sua cara. Não tem nada que seja poderoso o suficiente, abrangente o suficiente para sustentar o seu coração quando você estiver enfrentando os desafios do ministério. Não tem nada que seja profundo o suficiente, que atinja a sua vida de modo tão intenso o suficiente quanto o Evangelho para fundamentar o teu trabalho no ministério. Se o Evangelho de Cristo Jesus não for o fundamento do teu trabalho, vai ser muito difícil de você viver de maneira firme e inabalável quando você estiver na igreja ou no ministério para onde o Senhor te levar. Não existe como manter constância ministerial e firmeza ministerial sem uma vida fundamentada no Evangelho. Não tem como você estar inabalável sem o fundamento do Evangelho. Mas o problema é que nós entramos no ministério com uma série de ansiedades, uma série de preocupações. Existem, ao mesmo tempo, no nosso coração, um desejo profundo de sermos fiéis a Cristo Jesus e de honrarmos o seu sacrifício. Mas existe misturado lá no fundo, querendo admitir ou não, um desejo nosso de fazer alguma coisa que seja relevante. Nós temos uma ansiedade para sermos relevantes. Nós queremos que o nosso nome esteja publicado nas conferências. Nós queremos ver os nossos nomes nos livros. Nós queremos ver os nossos nomes sendo apresentados nas mídias sociais. Porque nós gostaríamos que as pessoas olhassem para o nosso ministério e dissessem: esse é um ministério de relevância, esse é um ministério importante, essa pessoa faz um excelente trabalho. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto e nós ansiamos por esse tipo de reconhecimento. E é nesse contexto que nós assumimos compromissos além da nossa agenda. É nesse contexto que nós somos trapaceados a buscar resultados que o Senhor não nos pediu para colher, para realizar tarefas que Ele não nos chamou para realizar. E é nesse anseio, e nessa ansiedade de relevância que nós esquecemos da beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o Evangelho de Cristo Jesus tem tudo a ver com a morte de Cristo e com a sua ressurreição. E com o fato de que eu e você hoje somos resgatados e amados por Cristo Jesus. E que hoje eu e você temos o nosso nome escrito no livro da vida. E quem tem a convicção de que seu nome está escrito no livro da vida, ele não precisa que o seu nome seja publicado nas mídias sociais. Não precisa aparecer nos livros. Não precisa aparecer nas grandes manchetes. Não precisa estar em uma grande igreja. Porque o Evangelho já nos deu tudo aquilo que o nosso coração mais anseia.
Nós gostaríamos de acreditar que relevância tem a ver com quantas pessoas ouvem as nossas mensagens no domingo, que relevância tem a ver com quantas pessoas seguem você nas mídias sociais. Nós gostaríamos de pensar que relevância tem a ver com um número. Mas para quem conhece o Evangelho de Cristo Jesus, relevância tem a ver com fidelidade. Se você for levado pelo Senhor para uma igreja pequena no interior do estado, o Senhor levou você lá para ser relevante para o Evangelho. E é na fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus que você vai exercer o seu ministério. E se você não tiver o Evangelho como fundamento do seu ministério, a ansiedade da relevância vai te consumir. Por que eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo nesse lugar? Por que eu não estou pregando como fulano de tal? Por que eu não sou tão bom quanto fulano de tal? Eu prego melhor que o Pedro Vercelino. Por que ninguém me chama? A ansiedade da relevância encontra espaço no nosso coração, porque nós estamos sendo bombardeados por notícias de sucesso desse mundo. Mas sucesso da perspectiva do Evangelho é fidelidade. Não tem nada a ver com números. Não tem nada a ver com grandeza nos moldes desse mundo. Se o Evangelho não for o fundamento do teu ministério, a ansiedade da relevância vai encontrar o teu coração em algum momento. Esteja preparado, porque quando isso acontecer, somente o Evangelho vai curar você da ansiedade da relevância. Se você tem consciência que você foi realmente salvo e chamado por Cristo Jesus, que seu nome está escrito no livro da vida, pouco importa se ele aparece ou não nas mídias sociais. O Evangelho é o melhor antídoto para a ansiedade da relevância. Mas o texto continua dizendo, e ele diz, sejam dedicados à obra do Senhor, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E aqui nós encontramos o funcionamento do ministério. E o funcionamento do ministério é a perseverança. Meus irmãos, não existe ministério fácil, não existe ministério simples. É por isso que ele diz, sejam sempre dedicados. Não é dedicados de vez em quando. Não é dedicados às vezes. Sejam sempre dedicados. Nós vamos precisar ser perseverantes para funcionar no ministério de maneira adequada. O funcionamento do ministério é a perseverança. E se nós não entendemos isso, nós corremos o risco de acreditar ou de acreditar que o ministério vai acontecer de alguma maneira natural, espontânea. Grande parte do ministério acontece porque tem pessoas dedicadas no ministério, fazendo coisas acontecerem. Ministério não é lugar para tirar férias. Ministério não é um lugar para ficar contando hora de trabalho. Ministério não é o lugar onde você vai por segurança no serviço. Ministério não é o lugar onde você vai para pegar um trabalho mais fácil. Não é uma troca de carreira, de eu poderia ter sido um gestor e agora eu vou ser um pastor ou um missionário. Ministério tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, a propagação da igreja num ambiente hostil à verdade de Cristo, num ambiente antagônico ao culto a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que tem crescido em seu antagonismo a tudo o que é relacionado a Deus. Um antagonismo muito forte a tudo que se relaciona com a verdade de Deus. E o ministério tem sido duro, difícil. Nós pregamos e nós não vemos pessoas a passarem da compreensão. Nós anunciamos a verdade do Evangelho e não vemos pessoas se converterem. Nós falamos sobre Cristo Jesus com paixão no coração e lágrimas nos olhos, mas elas não caem no coração de ninguém. E vez após vez, nós somos colocados diante de situações em que nós somos completamente ineficientes. Nós vemos em várias áreas as nossas incapacidades, as nossas incompetências, as áreas em que nós não sabemos fazer o que precisa ser feito, partes da nossa vida que nós ainda não aprendemos a como lidar, áreas do ministério que nós ainda não sabemos como fazer. E dia após dia, nós encontramos a nossa incompetência, a nossa incapacidade.
Dia após dia nós somos lembrados da nossa fraqueza e do nosso fracasso. E de repente, nesse contexto, tem uma outra ansiedade que vai aparecendo, que é a ansiedade da eficiência. De eu preciso fazer isso aqui dar certo. Eu preciso que isso funcione. Então eu marco reuniões, eu chamo comitês, eu abro alas de treinamento, eu começo a desenvolver métodos, começo a procurar por métodos que funcionem, porque na ansiedade da eficiência eu preciso que as coisas deem certo e cheguem em algum lugar. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja tem mais de 2000 anos de existência. Nós temos incontáveis números de métodos que funcionaram e deixaram de funcionar. Mas o mandamento de Cristo Jesus de ir e fazer discípulos continua funcionando em todos esses tempos, por todo esse tempo. Nós queremos coisas novas porque a nossa sociedade, o nosso momento histórico acredita que nós só vamos conseguir encontrar espaço na nova geração se nós tivermos um plano de ação específico para eles. Como se o Espírito Santo fosse incapaz de alcançar a próxima geração. E como se a tecnologia tivesse criado uma barreira tão grande que o próprio Deus seria incapaz de agir na próxima geração. Meus irmãos, nada do que nós fomos chamados para fazer no ministério nós somos capazes de produzir. Nada. Você não pode mudar nenhum coração. Você não pode cultivar nenhuma mente. Você não pode discipular nenhum intelecto. Você não pode produzir amor no coração de alguém. Você não pode ajudar alguém a ser submisso. Tudo o que você pode fazer é ser parceiro de Deus nesse processo. E é isso. Paulo já tinha dito isso nessa mesma carta. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Se você acredita que vai produzir alguma coisa na sua igreja pela sua própria força, lembre-se disso, meu irmão. Você acabou de abandonar o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo Jesus não é sobre o que você produz, não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez e o que Ele vai fazer. Tem a ver com aquilo que Cristo vai realizar. Não são as suas capacidades, não são as suas exegeses, não são as suas consultas do texto original que vão salvar a sua igreja, que vão salvar casamentos. Se o Senhor não transformar corações rebeldes, nós não podemos fazer nada. Aliás, a gente já foi avisado pelo próprio Senhor. Ele mesmo já tinha dito, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não tem nada no ministério que você vai fazer sozinho. Não tem nada no ministério que você vai conseguir produzir. E se você acreditar por um momento que você pode fazer o papel do Espírito Santo na sua igreja, você vai servir como um dominador, abusivo, intolerante. E você não vai ser um instrumento de graça na sua igreja. Você não vai ser um instrumento de graça no seu ministério. Falou, então, o ministério é de fato difícil? É. Porque o nosso coração anseia fazer coisas que só Deus pode fazer. Porque o nosso coração deseja fazer coisas que só Deus é capaz de fazer. Mas o Evangelho é aqui um antídoto poderoso também. O Evangelho de Cristo Jesus também nos lembra que se Cristo Jesus já morreu, já venceu a morte e já ressuscitou, como Paulo, de maneira tão veementemente e clara, diz nesse capítulo, se Cristo já venceu, nós temos a certeza que Ele vai fazer o que tem que fazer. O poder que atuou na ressurreição de Cristo Jesus é o mesmo poder disponível para você servir a Cristo Jesus. Porque se Ele já venceu, você pode se dedicar ao ministério com intensidade, mas você pode descansar no cuidado soberano do Senhor. E esse é o melhor antídoto para a ansiedade da eficiência. Saber que nós não podemos fazer todas as coisas e que nós podemos descansar nos braços de Cristo Jesus.
confiando que Ele vai fazer o que tem que fazer. Mas o texto continua, meus irmãos. Ele diz: vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Esse é o florescimento do ministério. E o florescimento do ministério é dependência. Não temos como fazer nada no ministério, a não ser trabalhar no Senhor. Ele já tinha dito: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A obra é dele, o trabalho é dele. É ele quem vai realizar a obra dele. Nós somos parceiros. 1 Coríntios capítulo 3, nós somos coparticipantes com Deus nesse processo. Nós trabalhamos com Deus no ministério que é dele, não é nosso. Nós não somos os responsáveis, nós não somos os donos. Mas o nosso trabalho só será útil quando nós trabalharmos no Senhor. Quando é que o ministério vai florescer, então? Quando eu aprendo a depender dele. Faça uma análise na sua vida. Quantas pessoas você conseguiu, de fato, converter para Cristo Jesus até aqui? Nenhuma. Todas as pessoas que receberam o Evangelho de Cristo Jesus com você tiveram seus corações abertos por Cristo Jesus. Foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Porque Deus tem o interesse de se fazer conhecido através da sua vida. Nós só participamos de um processo. O ministério é o privilégio de participar com Deus no trabalho que Ele está fazendo. Antes de eu chegar em São Paulo, Deus estava lá. Antes da Igreja Fonte começar em São Paulo, Deus já estava trabalhando no coração das pessoas que estavam lá. Antes de eu sair de lá, Deus estará lá trabalhando. E quando eu não estiver lá, o Senhor vai continuar trabalhando, porque o florescimento do ministério não tem nada a ver comigo ou com as minhas habilidades. E tem tudo a ver com a dependência que eu preciso ter dele. Porque o ministério, quando é feito na força do Senhor, na dependência do Senhor, esse ministério floresce. E florescer não significa ser abundante. Esse florescer não significa ter sucesso nos padrões desse mundo. Florescer significa ver Deus fazendo o que tem que ser feito. E participar com Ele daquilo que Ele vai fazer. E quando nós trabalhamos na dependência do Senhor, o ministério floresce. Mas quando nós trabalhamos na nossa força, nós definhamos. Se você acredita que pode carregar o peso dos muitos aconselhamentos nas suas costas sozinhos, estão enganados. Vocês vão ficar esgotados. Se vocês acharem que podem fazer todas as reuniões que vocês fizeram, praxis pastoral no seminário, deixa eu dizer para vocês, não vão conseguir. Se você acredita que pode realizar o que a igreja tem que fazer, porque nada mais é do que uma grande gestão de gente, meus irmãos, vocês não conhecem o grande adversário das nossas almas. Aquele que está à espreita e a todo momento entra nas nossas igrejas e causa conflitos e divisões. Se você tentar realizar um ministério na sua força, você vai definhar, como eu definhei. Eu passei, além de problemas físicos que eu tive, precisei passar por cirurgias que foram ruins. O meu pior contato, a minha pior experiência de ministério foi definhar. Ao ponto da depressão, do burnout, da plena exaustão. Porque o meu coração se esqueceu. No meu coração eu me esqueci de depender no Senhor no processo. E eu caí na ansiedade da validação. Será que eu preciso fazer isso? Será que vale realmente a pena? Ninguém me diz nada, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Será mesmo que eu estou fazendo o que tem que ser feito? E, meus irmãos, não tem nada mais nocivo para o seu ministério do que você acreditar que você pode fazê-lo. Se você quer um ministério que floresça, de acordo com o ensino das Escrituras,
você vai precisar aprender a depender do Senhor. Você vai precisar aprender a ter uma vida de oração e de dependência que te coloca em um ambiente de segurança no cuidado e na proteção de Deus. Porque você vai ser perseguido, criticado. As pessoas vão se voltar contra você. Você vai ser, dentro da sua própria igreja, vão ter pessoas que não querem mais a sua presença, pelo simples fato de que você fez o que tinha que ser feito, pela disciplina que precisava ser oferecida. Gente dentro da sua comunidade que te amava até ontem, mas que hoje quer que você saia. Se você não estiver dependendo do Senhor nessas situações, em situações como essa, você vai cair na ansiedade da validação e vai ser uma espiral descendente muito rápida. Porque nós procuramos nas pessoas aceitação. Nós procuramos das pessoas aceitação. Nós gostaríamos de ouvir que o que nós estamos fazendo não está sendo em vão. Nós gostaríamos que elas nos dissessem: olha, o seu ministério não tem sido inútil. O seu ministério tem sido uma bênção. Esse ministério transformou a minha vida. E o nosso coração anseia por isso de maneiras que nós não podemos nem controlar às vezes. Mas é aqui que o Evangelho é, de novo, um forte e poderoso antídoto para tudo isso. Porque no Evangelho, meus irmãos, nós já fomos aceitos pelo Senhor. Quem é que pode receber um pecador miserável como eu e dar o título de filho, amado? Quem é que tem amor tão grande para demonstrar para mim e para você, a ponto de receber gente caída e destruída como eu e você, como filho amado? Nós já somos aceitos em Cristo Jesus. Nós já fomos aprovados por Cristo Jesus. Nós já fomos chamados por Ele. O que mais nos falta? Nos falta aprender a viver em dependência dEle. Porque somente no Senhor que o nosso trabalho não é inútil. Talvez você ache que o seu trabalho seria útil se você tivesse tanto sucesso quanto o fulano de tal. Se você estivesse tão bem quanto a igreja do fulano de tal. O trabalho de vocês só será útil para o Senhor se vocês estiverem trabalhando nele. Tem muita gente de sucesso que não trabalha no Senhor. Não trabalha para o Senhor. Não promove o Evangelho. Nós não deveríamos nos preocupar com o padrão de sucesso da nossa sociedade. Nós precisamos voltar para a Escritura e lembrar que sucesso é um ministério fundamentado no Evangelho. Um ministério que funciona a partir da perseverança. E um ministério que floresce a partir da dependência. Esse seminário não vai oferecer para você todas as ferramentas que você precisa para o ministério. Não vai oferecer para você todas as dicas e conselhos de sabedoria que você precisa para enfrentar as situações que você vai encarar. Mas essas lições são simples e claras. Eu aprendi aqui. Eu não fracassei no ministério porque eu não tive todas as ferramentas à minha disposição. Eu fracassei no ministério porque eu esqueci o básico. Que era um ministério fundamentado no Evangelho, que funciona na dependência e que floresce, que funciona na perseverança e que floresce na dependência. Essas são lições que eu aprendi aqui. Essas são lições que vocês já aprenderam. E essas são lições que eu queria dizer para vocês. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Elas podem sustentar. Essa é uma verdade que pode sustentar você, o seu ministério, com todas as lutas que você vai enfrentar. Por isso, meus irmãos, lembrem-se disso. Mantenham-se firmes e inabaláveis no Evangelho de Cristo Jesus. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor com perseverança.
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Vivam na dependência deles. Vamos orar? Senhor, E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.